Definição do sistema de informação de nível operacional, também chamados de sistemas de apoio a operações, servem para automatizar e organizar a execução de tarefas rotineiras e repetitivas. Então, basicamente, pessoal, aquelas tarefas que você tem no dia a dia ali da organização, são esses sistemas que vão automatizá-las, né? Esse sistema é a base de qualquer outro sistema que a gente pode construir dentro da organização. As importâncias do sistema de informação de nível operacional. Então, nossa primeira característica aí é que a informação da empresa, ela se inicia pelo nível operacional. O que isso quer dizer, pessoal? Bom, quando você vai montar uma empresa, você vai começar a comprar os softwares necessários para a sua empresa, e aí você vai decidir que softwares você vai começar a comprar. Ora, você não vai de cara começar a comprar softwares de Business Intelligence que vão fazer a mineração dos seus dados. Por quê? Porque você não tem dados. Vai minerar o quê? Né, Fred? Vai minerar esperança? Vai minerar sonho? Os objetivos da organização que estão traçados ali. Não tem como mineração. Então você vai ter que começar investindo nos softwares básicos. Banco de dados, cadastro de cliente, folha de pagamento, né? Sistema gerenciador de estoque. A base operacional ela serve como entrada de dados para os outros sistemas. Você tem que ter os dados operacionais para abastecer os sistemas que estão na camada superior, certo? Então, todos os sistemas aí são interligados. Por exemplo, você tem lá o sistema de vendas do funcionário, que é interligado ao sistema de estoque, que é interligado ao sistema de folha de pagamento. Então, quando um vendedor faz uma venda, automaticamente o estoque é diminuído um item, né? Também é debitado um valor aí na comissão do vendedor e todos esses dados sobem para a direção para serem analisados. Ou seja, você tem aí, então, várias coisas que vocês podem ver, que vocês podem analisar, produto mais vendido, né? E outras coisas mais. O outro item que nós temos aí é que os sistemas de informação de informação operacional, eles são críticos. Ou seja, se eles falharem, você vai ter muitos prejuízos na sua empresa. Por que eles são críticos? A gente acabou de falar que esses sistemas eles servem para automatizar todos os departamentos da sua empresa. Recursos humanos, estoque, parte de vendas, todas as etapas da sua organização tem um sistema de nível informacional ali rodando. Então, se esse sistema falhar, por exemplo, se o sistema de vendas falhar, você não vai poder vender. Então, o prejuízo vai ser grande. Se o sistema de folha de pagamento falhar, o que vai acontecer? O funcionário não vai receber. Vai acontecer protestos lá. Ou imagina se o salário do funcionário é debitado para mais. Eu não ia ficar chateado. Eu ia ainda pensar, os caras reconheceram o meu trabalho aqui e vou ficar bem feliz. E aí seria prejuízo para a empresa. Então, esses sistemas são críticos. Eles não podem falhar, porque senão nós vamos ter prejuízo. Alguns exemplos de sistemas de informação de nível operacional. Então a gente tem o primeiro aí, planejamento e controle de produção, né? Geralmente em fábricas aí você tem todos os dados de cada produto que é fabricado, né? Data de fabricação, o que ele vai ser feito, em qual lote ele vai estar. Então todos esses dados aí vão para o sistema de informação de nível operacional lá, dentro de alguma indústria, dentro de alguma fábrica, né? Esse é um exemplo bem prático aí, quando você fabrica algum produto e precisa guardar os dados que ele tem. Para quê? Sei lá, para posterior impressão, na embalagem dele ou alguma coisa do tipo, né? Um outro exemplo que a gente tem aí no slide é o controle de estoque, né? O Silvano até falou um pouco aqui, né, a respeito do controle de estoque. Então, as baixas, né? Como que é feito isso, né? Lá no caixa, por exemplo, fez uma venda, debitou no controle de estoque, né? Fez uma compra, atualizou lá. Então, tudo isso são dados que trafegam aí dentro dos sistemas. Um outro exemplo que a gente pode ter aí no slide é a folha de pagamento, né? O controle de funcionários lá, o cadastro, os vales que ele retirou durante o período aí, né, em alguma empresa que ele possa estar trabalhando. As informações das vendas, caso os funcionários sejam comissionados por produção. Então, tudo isso é um sistema de informação de nível operacional. Todos esses dados trafegam ali e vão parar no sistema de folha de pagamento. O próximo exemplo aí que a gente tem é o controle fiscal, né? As notas fiscais que estão sendo emitidas, né? Os dados que vão compor, sei lá, o balancete no final do mês, né? No final do ano, o balanço geral da empresa. Então, todo esse controle fiscal aí
de nota fiscal, de tudo, quais as notas fiscais emitidas, quais foram os itens que estavam contidos em determinada nota fiscal. Então, tudo isso são dados aí que a gente pode estar trabalhando no nível operacional. E, por último, no nosso slide aí, a gente tem a automação comercial, né? O famoso caixa lá, que vai passando os produtos no leitor de código de barras, ou então vai digitando o nome do produto, né? E vai fazendo com que a automação ali das vendas, né? Isso ocorra de forma mais rápida, né? A respeito das características do sistema de informações operacionais. Vamos passar aí para o nosso slide. Nós temos então a parte do caixa, né, do caixa eletrônico, que é uma automatização que a gente tem hoje em dia, processo de pagamento. E nós temos aí vários outros sistemas, como por exemplo, folha de pagamento, que eu tinha dito antes, controle de estoque e também a parte de vendas. Esses sistemas, como a gente falou na aula passada, se não me engano, eles estão todos interligados. Ou seja, como eu já tinha dito, você faz uma venda, sai do estoque, debita a comissão do vendedor. E aí os gerentes lá podem tirar algumas conclusões, né? Por exemplo, produtos que não são muito vendidos, estão encalhados, primeiro que a empresa não vai mais comprar, porque não tem saída. Segundo, que é preciso tomar alguma atitude, alguma ação para que esse produto seja vendido. Por exemplo, uma promoção. Outra característica dos sistemas de nível informacional é que eles geram grandes quantidades de dados na entrada e saída do sistema. Por que isso? Porque cada dado que você entra no sistema, ele possui campos. Então ele vai gerar, um dado que entra vai gerar N campos de saída. Por exemplo, você tem uma grande loja varejista aí. Cada cliente que você cadastra é um dado. Mas para cima, lá para os níveis acima, ele vai sair vários dados, como idade, as preferências, o que ele já comprou, as transações, as pendências que ele tem na loja, quando ele fez a última compra. Então, cada cliente gera uma quantidade imensa de dados. Elevado o número de usuários. Pessoal, se o sistema é de nível operacional, a gente pode perceber aí que a maioria do pessoal que está trabalhando em uma determinada organização, né, principalmente em indústrias, fábricas, né, supermercados que a gente pode estar citando, eles estão no nível operacional, né? Então eles é que vão fazer a maioria do trabalho aí da organização. Então por isso cada setor do nível operacional, seja ele de vendas, de contábil, qualquer um desse setor vai necessitar de um sistema e por isso esses sistemas eles têm um elevado número de usuários, né, em relação aos outros sistemas da organização que servem para um nível mais acima, né, que geralmente tem menos pessoas, né? Um gerente, por exemplo, ele consegue coordenar, né, vários empregados aí, vários funcionários da organização. Mas uma característica, né, que exigem grande espaço para armazenamento. Bom, se os dados todos são gerados nessa fase, né, nesse tipo de sistema, é lógico que ele vai ocupar mais espaço. Por quê? Quanto mais a gente sobe, né, a pirâmide lá, a gente pôde observar, menos dados são gerados naqueles níveis. Por quê? Porque quando a gente sobe o nível, a gente sobe para informações, né? Informações são dados sumarizados, são dados resumidos, né? Então a gente tem que, nesse nível aí, a gente precisa tratar os dados de forma bem correta, né? Geralmente utilizando banco de dados relacionais, evitando redundância e tudo, para a gente otimizar o espaço que a gente vai estar trabalhando com esses sistemas. Então, a gente tem que, quando a gente for fazer algum sistema para esse nível aí, que geralmente vai ser o primeiro quando você for informatizar uma organização, você tem que tratar essa questão do armazenamento dos dados de forma correta para que você não tenha problemas aí no futuro, para estar fazendo... Então, a próxima característica é que os sistemas de informação de nível operacional, eles empregam técnicas de computação simples. O que isso significa? Já falamos aqui que eles executam tarefas repetitivas. Nessas tarefas repetitivas, nós vamos utilizar programações técnicas simples, como, por exemplo, adição e subtração. No caso, por exemplo, de um sistema de controle de estoque, adiciona produto, remove produto. Nós temos também algumas técnicas de ordenação, por exemplo, um sistema para controle de